Olá, hoje faremos a escultura regressiva do canino superior direito, o 13. Para tanto, nós vamos utilizar um bloco mini de cera, pode ser colorido ou pode ser da cor marfim, a cor do dente, a sua escolha, desde que seja o tamanho mini, porque nós vamos fazer a escultura em tamanho natural. A técnica que nós vamos seguir continua sendo a técnica dos gabaritos. Então, aqui nós temos o gabarito que é a vestibular e o gabarito que é a mesial. A gente pode observar pelo gabarito o formato de pentágono, né? A formato pentagonal que a coroa do canino assume. E nós podemos observar também essa constricção para a cervical, né? Todos os dentes normalmente convergem para a cervical, o canino converge bastante. Então, esse será o nosso gabarito, com a indicação também de faces mesial e distal. E depois, na face mesial, indicando quem é lingual ou palatina, no caso, e quem é vestibular. Nós vamos utilizar para os cortes mais grosseiros o estilete. Quem não quiser usar o estilete, porque o estilete você realmente tem que usar com bastante cautela, porque ele é um instrumento cortante, bastante afiado, a gente vai poder utilizar a lecron, esse lado dela, de faca. Para algumas áreas, como na fossa palatina, nós vamos utilizar o discoide cleoide. Nós também podemos utilizar o esculpidor de Hollenbeck. Na verdade, o que importa é que você chegue ao destino final. O instrumento que você vai utilizar, a ponta ativa que você vai utilizar, no final das contas vai depender mais da sua habilidade para que você realmente chegue à escultura final do canino superior direito, o 13. Como nós vamos fazer marcações aqui no nosso bloquinho de cera, até para o vídeo e mesmo para que vocês consigam visualizar, é sempre interessante você utilizar um pó de giz ou talco para que você possa estar avivando os sulcos que você desenhar para delimitar a área de corte. Para tal, é interessante que seja uma cor que contraste com o bloco de cera. Então, aqui no caso, nós temos um bloquinho amarelo, vai ser possível a gente tá trabalhando com o giz branco. Se você tiver um bloco de cera marfim, é interessante você utilizar um giz de uma cor que contraste, pode ser um vermelho, um amarelo, um verde, um azul, ok? Quando você for recortar o gabarito, eu sugiro que você primeiro recorte num papel com uma gramatura maior, para que você, na hora de contornar com o seu instrumento, você não deforme o papel e acabe deformando também o seu decalque. Outra coisa que eu recomendo é que você, na hora do recorte, você não elimine essa linha que é o perímetro do desenho, porque assim você vai realmente poder saber que você está trabalhando com uma margem de segurança. A partir do momento que você elimina essa linha preta do contorno, você pode acabar perdendo a referência e você ficar com distorções nas proporções do seu dente. Para iniciarmos nossa escultura, vamos posicionar o gabarito na face vestibular. A ponta do canino vai coincidir com o topo do bloco. Aí, nós vamos pegar, e aqui as laterais, coincidindo também com o bloco. Então, a gente vai pegar nosso instrumento e vai fazer o contorno. Uma vez que nós fizemos a marcação, então, da vestibular, a gente vai marcar no bloco, que essa é a vestibular. Se essa é a vestibular e esse é o 13, aqui nós vamos ter a nossa face distal, a face mesial e, por último, a face palatina. Agora, nós vamos fazer o decalque da face palatina. Para tanto, a gente vai pegar e transportar
aqui a nossa ponta do canino. A gente vai transportar a ponta do canino lá para o outro lado do bloco, para que a gente possa colocar o gabarito bem no local correto lá. Ok. Então, tá vendo que sobrou um pouquinho do gabarito, mas nos importa que ele vai estar alinhado aqui. Só mais um pouquinho aqui, pra ficar bem certinho. Então, por mais que sobre um pouquinho, na verdade, é do desalinhamento do próprio gabarito, tá? Então, a gente vai marcar aqui. Essa marcação, vocês estão vendo, ela pode ser com qualquer instrumental. Na verdade, todas as etapas, você pode fazer com qualquer instrumental, desde que o seu resultado final seja atingido. Mas a gente sempre tende a querer fazer os cortes maiores com instrumentos que cortem mais, cortes menores com instrumentos que cortem menos, para a gente ir controlando esse corte. Então, aqui está feito a marcação da nossa palatina. A gente querendo pode novamente avivar com o pozinho de giz. E agora, para nós delimitarmos o corte, nós vamos pegar o nosso estilete, vamos transportar as duas bases aqui, ó. E a gente vai marcar aqui. Daqui a mesma coisa. Marcar aqui. Pronto. Para que a gente possa, então, agora fazer o corte, né? Tudo isso aqui agora vai ser excesso. Então, vamos começar o nosso corte. Podemos, como eu já disse, vamos começar aqui com o estilete, quem já tiver domínio, se não pode ir com a própria espátula Lecron. Devemos sempre lembrar de preservar o contorno. A gente nunca deve ultrapassar o nosso corte da linha que demarcamos. Mais uma vez eu digo, porque senão a gente pode perder a referência e desgastar além do que deve ser desgastado. Então, a gente deve sempre parar rente um pouco mais para fora da linha que nós demarcamos com o gabarito. A gente vai cortando, vai olhando.
Então, feito o corte da vestibular e palatina, nós vamos agora fazer o decalque da face mesial. Vamos posicionar, então, agora o gabarito na mesial. E você observa que a borda do gabarito, ela vai coincidir com o início da borda mesial do canino. Então, a gente pega o instrumento da mesma forma, posiciona aqui, faz o contorno. Pronto, feito esse contorno, nós vamos passar em linhas paralelas, isso para o lado da distal, assim como nós fizemos na marcação do corte da vestibular e da palatina. Vou evidenciar aqui. Pronto. Se esse, então, era o lado mesial, nós vamos agora fazer o distal com o gabarito virado. E a gente posiciona, centraliza aqui com essas marcas paralelas que nós fizemos aqui. E agora nós vamos proceder com o desgaste desses excessos aqui.
Então, daí, depois de feito o corte das proximais, a gente vai observar que aqui na vestibular a gente tem a bossa vestibular e a inclinação aqui da coroa, aqui em direção à ponta do canino. E aqui nós temos a região do cíngulo e da concavidade palatina. Para que agora a gente comece a dar o formato correto do nosso dente, ele é um dente que ele é biconvexo, e a gente vai então agora marcar a ponta do nosso canino, porque a gente agora vai iniciar o processo de convergência da face palatina, das faces proximais. A gente vai marcar aqui, então, agora as proximais até o centro aqui da ponta do canino, porque agora nós vamos fazer a convergência das nossas faces proximais em direção à face palatina. E essa convergência, ela vai se dar mais ou menos como? Até mais ou menos 1/3 dessa face, porque normalmente a face palatina, aqui a largura do cíngulo é cerca de 1/3 da face vestibular. Então, tudo isso daqui da proximal para cá, a gente então vai começar a desgastar para dar essa convergência para a palatina. Pronto, daí então a gente observa que ela tá convergindo, as proximais estão convergindo aqui para a palatina, mas a nossa face vestibular, ela ainda tá muito plana. Então, o que é que a gente vai fazer? Na verdade, o que é que a gente tem sempre que atentar? Que a gente tem esses volumes aqui de terço cervical, tanto na palatina quanto na vestibular, e a gente nunca vai desgastar isso aqui em demasia, porque ele tem que ser uma área mais volumosa, tanto na vestibular, quanto aqui, tanto na palatina, quanto aqui na vestibular. E a gente tem o seguinte também, vamos trabalhando aqui a nossa vestibular um pouquinho, nós vamos perceber que a ponta do canino, ela não é exatamente centralizada, ela é levemente deslocada para mesial, de forma que esse segmento mesial da borda incisal, ele vai ser menor do que esse segmento distal, e esse segmento distal, ele é mais inclinado, para proximal, então ele se torna um segmento maior, a ponta vai estar um pouco deslocada. Então, a gente vai dar uma desgastada nesse sentido aqui, sem mexer muito em altura, basicamente é jogando realmente a ponta do canino para lá. E trabalhando um pouco aqui essa proximal. Ela é também mais arredondada, o ângulo distal é mais arredondado. Então, a gente vai trabalhar para que essa face
fique desigual, assim. Nossa ponta do canino mais deslocada para mesial, né? A partir disso, nós vamos ter delimitado aqui o nosso terço cervical. E da ponta do canino, a gente vai descer uma linha de orientação. Dessa linha de orientação para as proximais, a gente vai começar a dar a outra parte da convexidade dessa nossa face vestibular, né? Que ela já tem essa convexidade aqui, né? De cervical para incisal, e agora a gente vai fazer de proximal a proximal. Porém, lembrando que a gente não pode reduzir essa parte central aqui, que é a parte mais volumosa do dente, que é justamente da bossa vestibular, tá? Então, é esse o desgaste que a gente vai começar a fazer agora. Ele é um dente biconvexo, então a gente tem que fazer essa convexidade aparecer. Não desgastando aqui nessa linha do centro, porque aqui nós vamos ter também o nosso lobo mediano, que ele é o lobo mais desenvolvido, tá? É o lóbulo mediano. Nós vamos ter 3, o lóbulo mediano, que é o mais desenvolvido, o lóbulo distal em seguida, e o menor de todos vai ser o lóbulo mesial. Então, nessa parte do centro, nós não vamos desgastar. Então, a gente consegue observar que a gente desgastou primeiro, sem tirar em largura do dente. A gente desgastou em direção às proximais, mas sem desgastar em largura. Então, a gente vai observar aqui, olha, como ele ficou aqui, ó. Bem convexo nesse sentido e convexo nesse sentido, tá? Muito bem. Então, a gente já tem... uma coisa que a gente também pode marcar um pouco mais é que a nossa face distal, ela é mais convergente para a cervical. Então, a gente pode até acentuar um pouco essa convergência para a cervical da nossa face distal. Então, nós já temos como características a convergência da face distal mais para a cervical,
O segmento distal aqui da borda incisal mais longo do que o segmento da borda mesial, da incisal. A gente tem essa questão do arredondamento desse ângulo distal aqui, né, que ele é mais arredondado. Outra coisa que nós também podemos fazer é que a gente observa que aqui a ponta, né, a incisal, aqui a borda incisal, ela ainda tá um pouco larga. Então, a gente pode dar aquela inclinação de 45 graus, como a gente fez também no incisivo central, sem, contudo, tirar em altura do dente. Então, a gente vem pela face palatina, inclina aqui a nossa olecron e vai dando uma desgastadinha aqui. Então, o dente ele já tá com um bom esboço, mas ele ainda tá muito com ângulos vivos. Então, agora a gente vai dar uma leve arredondada e quando a gente for chegando próximo à cervical, a gente pode arredondar essas quinas já fazendo uma leve inclinação da espátula em direção à cervical para já ir fazendo esse estrangulamento que é característico dos dentes, né? Na transição de coroa e raiz. Feito então esse arredondamento inicial dos ângulos, nós vamos agora delimitar a linha do colo. Então, a gente sabe que na cervical nós temos a linha do colo e ela é sinuosa. A depender da face que nós estamos, ela é uma concavidade ou uma convexidade em direção à coroa. Então, na face vestibular, nós temos que ela é uma concavidade de abertura em direção à borda incisal. Na proximal, ela é uma convexidade de abertura voltada para a raiz, né? Para a apical. Novamente, vindo para palatina, ela desce contornando aqui o cíngulo, uma concavidade voltada para a incisal. E novamente na proximal ela torna a subir e desce. E aí assim a gente tem delimitado a nossa linha do colo. A partir dessa linha do colo, agora nós vamos fazer um estrangulamento ainda mais evidenciado, tá? Então a gente começa da coroa em direção à marcação.
Então, agora nós temos aqui bem evidenciada a forma pentagonal, característica dos caninos, né? Esse daqui, no caso, é um canino superior. E nós temos a bossa vestibular, nós temos o cíngulo, mas agora nós precisamos ainda delimitar algumas características, como nós fizemos aqui o lobo mediano, lobo distal e mesial, mas para evidenciá-los mais ainda, a gente tem que fazer os sulcos de desenvolvimento. Então, da metade de cada um desses segmentos, a gente vai fazer um desgaste em meia-lua. Não tão marcado. Então, daí a gente vê evidenciados, olha, os nossos lobos, o distal, o mesial e principalmente o mediano mais alto. Pela face palatina, nós vamos ter evidenciadas as três cristas, a crista mesial, a crista distal e a crista mediana, e entre elas nós vamos ter as fossas palatinas. Então, a gente seria uma área de volume aqui, que é do símbolo, e outras 3 áreas de volume, e aqui entre elas nós teríamos as fossas palatinas.
Então, agora que definidas nossas cristas, mesial, distal e mediana, as nossas fossas, a presença do símbolo, nós podemos fazer algumas periquimácias, se nós quisermos, aqui no terço cervical. E podemos dar um acabamento, um brilho final com a meia calça. E assim nós temos concluída a escultura do 13. Até a próxima!